E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Fiz uma entradinha aqui, pessoal. Eu tentei pegar aqui na abertura do candle para que ele viesse até o seu destino final. Vamos ver se dá bom, né? Bom, você que está chegando aqui, você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende justamente esse conjunto de regras que você precisa saber para analisar o gráfico. Com a análise gráfica você consegue compreender como o gráfico trabalha e assim você vai lá, fechou, vai fechar, tá lá. E assim você aprende melhor como analisar o gráfico no day trade, né? Aqui em opções binárias. Qual foi a minha entrada aqui? Simples, né? Gráfico buscando regiões de liquidez, aqui eu tenho uma região de liquidez, aqui eu tenho uma região de liquidez. Gráfico já havia rompido essa região aqui. Qual é o meu pensamento? Seguir tendência. Olha o fluxo do mercado. Olha o que o gráfico está fazendo. Então, se eu tenho ponto de liquidez, se eu estou com preço naquela região, eu tenho ponto de liquidez B, C e D, quais são as perspectivas? Como eu explico que vocês gostam dessa dinâmica, né? Se eu tenho ponto A, aliás, ponto A, se eu tenho ponto B e se eu tenho ponto C, qual é a perspectiva de busca do gráfico? Simples, né? Se o preço está aqui, ele tem a perspectiva A, ele tem a perspectiva B e, quiçá, a perspectiva C. Então, analisando o gráfico desta forma, eu consigo entender a tendência, eu consigo entender o dinamismo do suporte e resistência com a tendência ali na região. Utilizando as regras da análise gráfica, eu consigo entender o que o gráfico está fazendo. Olha só, ele chegou na região, está mostrando ali um padrão de vela ali, e está querendo descer o ativo. Só que ele não fez o movimento, né? Mas ele foi fazer o quê? Ele foi buscar a região, a tão região esperada, que era essa máxima dessa região aqui. Então, todas as vezes que você for analisar o ativo, você tem que prestar atenção nisso. Sobre a tendência, sobre as regras de suporte e resistência, e isso, pessoal, a análise gráfica te ensina. É a análise gráfica que vai te mostrar qual é a melhor análise para você fazer ali naquela região. É uma região de compra? É uma região de venda? Eu posso pensar numa compra, eu posso pensar numa venda. Aqui, por exemplo, eu vou pensar numa venda de novo. Por quê? Eu acabei de explicar para você onde que o preço poderia ir. O preço pode ir aqui no ponto A, o preço pode ir no ponto B, está chegando no ponto B, na máxima do ponto B. Vou entrar com mais duas taxas, tranquilo, por quê? Ponto A foi rompido. Ponto B foi buscado agora. Para mim, ali é a máxima. Para mim ali é a máxima que ele pode buscar. Depois tem o ponto C, que seria essa parte de baixo. Quando você começa a analisar o gráfico e ter esse entendimento técnico, não é que fica fácil, mas fica simples. Qual é a simplicidade gráfica? É você conseguir entender justamente essas movimentações que o gráfico faz. Quando o gráfico começa a fazer essas movimentações, mesmo você vendo aí que tem volatilidade, o gráfico está com muita volatilidade, o gráfico está chacoalhando, mas está lá, está lá. Simplicidade, você viu a simplicidade? No início eu mostrei para você, gráfico pode buscar ponto A, gráfico pode buscar ponto B, gráfico pode vir buscar ponto C. Ele vir buscar ponto C é a região mais difícil, ele vai precisar fazer um outro movimento. Qual é o movimento clássico que a análise gráfica me mostra? Que ele vai buscar ponto A, que ele vai buscar ponto C. Simples. Entrada para buscar ponto A. Quando ele chega no ponto, aliás, B, né? Quando ele chega no ponto B, tranquilo. Quando ele chega no ponto B, o que ele vem fazer? Ele vem buscar ponto C. Então, essa dinâmica de movimento de pontos a serem buscados como ponto de entrada ou melhores regiões do gráfico, você vai aprendendo com a análise gráfica. A análise gráfica vai te ensinando essa dinâmica de movimentação. A dinâmica de movimentação do gráfico, ela é perfeita. Aqui ele já não veio buscar o ponto C direto, porém ele vai precisar fazer um movimento para vir buscar o ponto C. Este movimento para ele vir buscar o ponto C,
Ele pode fazer agora como não pode fazer, vai depender do movimento do gráfico. Ele pode vir buscar daqui dessa região ponto C, ó. Vamos ver com ele lá, o GBPJPY. Vamos ver o GBPJPY. Você acha que ele pode vir buscar o ponto C a partir deste momento ou ele pode buscar mais regiões acima? Vai depender do que o gráfico vai fazer aqui nessa região. Ó. Ele está brigando nessa região, ele está formando aqui ó, alguns padrões nessa região. Ele pode pensar em fazer este movimento na região, mas eu também não estou assim... Eu preferia esperar um padrão de vela para fazer uma entrada aqui nessa região, tá? Porque ele rompeu aqui, ó, ele pode buscar mais acima para depois fazer o movimento de buscar o ponto C. Por isso que eu falei para você que esse ponto C era mais improvável. Ponto A mais provável, ponto B mais provável, ponto C o improvável, porque ele vai ter que fazer toda uma movimentação de busca de região para depois retornar. Eu acho que você conseguiu compreender, né? Quem está no treinamento tem a obrigação de entender o que eu estou falando, porque isso tem a ver com a regra das análises que nós fazemos da análise do gráfico neste movimento. Então, possibilidades de correção é um movimento extremamente forte de alta, onde eu tenho as perspectivas de correção e de busca de local para que o preço venha justamente a buscar liquidez. Você que está chegando agora no canal, você é muito bem-vindo aqui, você pode aprender mais e mais sobre análise gráfica. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, você pode aprender mais e mais sobre análise gráfica. Como que você pode aprender análise gráfica? Você pode aprender análise gráfica através de estudos profundos sobre análise. Ou seja, entender claramente qual é a movimentação do gráfico, o que ele faz, através daquilo que a análise gráfica nos ensina. A análise gráfica é um conjunto de regras onde você pode aprender através dos estudos, onde você segue um passo a passo, né? É como se você tivesse ali um conjunto de regras a seguir, onde você tem um entendimento clássico da movimentação que o gráfico faz e você pode seguir ali um passo a passo. Então, a análise gráfica ela vai trazer essas regras para você. Deixa eu dar uma olhada aqui no GBPJPY, se ele vai corrigir mesmo. Ó, vai corrigir. Eu estava abrindo um outro ativo para dar uma olhada no movimento, vai corrigir tranquilamente. Ó. Já entendi onde ele foi corrigir? Tá lá. Tá lá perfeitamente. Ó. 3 entradas em sequência no mesmo ativo e nós vamos estudar um pouco sobre essas entradas, tá? Aguarda aí que nós vamos estudar. Então, pensa bem comigo. A análise gráfica é um conjunto de regras que te leva a ter o entendimento clássico do gráfico. Você consegue entender através da análise gráfica as formas de operar suporte, resistência e tendência dentro de um plano de day trade. O que é o day trade? O day trade nada mais é quando você faz negociações no gráfico, onde você faz a abertura da sua ordem e fecha no mesmo dia. Então, a modalidade que nós trabalhamos aqui é scalping, porque o tempo de expiração é menor ainda, dentro da modalidade do day trade. Então, você é capaz de aprender como dominar os gráficos ou aprender sobre os gráficos, entendendo as regras que a análise gráfica nos traz. Por exemplo, eu deixo aqui no canal, ó, daqui a pouco nós vamos estudar tudo essas entradas aqui, tá? Eu deixo aqui no canal, por exemplo, este e-book inteiramente grátis sobre padrões de vela, tá? Que todos vocês podem baixar. É simples, é só vir aqui no meu canal do YouTube, vir aqui no meu canal do Telegram e fazer o download, tá? Aqui você tem o link do meu WhatsApp, o link do meu Instagram, o link de acesso ao treinamento e o link do meu Telegram para você baixar, tá bom? Aqui também abaixo de cada videoaula você vai encontrar. Então, uma vez que você entrar no canal do Telegram, você vai ver mensagem fixada, vai clicar sobre ela e vai abrir 2 links. Nesses 2 links você escolhe qual o link que você quer baixar e baixa inteiramente grátis. Aqui você vê os alunos, ó, o Pedro, por exemplo, ó, batendo uma meta de 7-1, depois ele mandou de novo, ele acabou fazendo 8-1, Pedro aqui batendo meta, a Alessandro aqui batendo meta, as aulas aqui que eu subo para o YouTube, você pode seguir tudo aqui, Rivanildo aqui batendo meta, aqui você vê o aluno que pede para não identificar o nome, nem
nem o seu nome, nem a imagem, ó. Ele fez uma entradinha aqui só, quase R$2.000 de uma entrada só. Aí você vê aqui, ó, o Marcelo batendo meta. Você vê aqui, ó, Vanessa batendo meta, maravilhoso, né, Vanessa? 6-1. Você vê o Alexandre aqui, ó, batendo meta. O Daniel aqui batendo meta. Dá uma olhada, o Daniel, coisa linda aqui, ó, fazendo o seu diário. Batendo meta e fazendo o seu diário. Você percebeu que para que você tenha resultados extraordinários, você também tem que ser uma pessoa extraordinária? O que é uma pessoa extraordinária? Que sai do ordinário. O que é o ordinário? Uma pessoa normal, uma pessoa convencional. Como é que você vai se tornar extraordinária? Saindo do convencional, fazendo aquilo algo a mais, procurando o algo a mais. É isso que te vai fazer crescer no mercado. Não tem outra forma você sair da questão ordinária para o extraordinária. A Alessandra aqui batendo meta, ó, e o Nilde, assim por diante, tá? Depois você entra aqui no canal e segue os alunos. Assim como aqui, ó, no Instagram, você pode me seguir. Lembrando, ó, treinamento ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento aqui, também tem meu WhatsApp caso você queira tirar alguma dúvida. Só me seguir aqui no Instagram. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem para mim, ó, já tem mensagens aqui, ainda não abri o telefone hoje. E tome uma atitude para buscar aquilo que você quer. Bom, vamos lá, vamos analisar as entradas? Ó, GBP-JPY, a primeira entradinha aqui, o que aconteceu com essa entrada aqui, pessoal? Dá uma olhada no que o gráfico está fazendo. Ó, vou fazer aqui para ficar mais claro. Módulo 12. Módulo 12. Por que eu falo módulo 12? Para vocês entenderem. Ó, eu tenho aqui regiões. Eu tenho regiões. Cadu, essas entradas que você fez aqui foi contra a tendência? Sim. Isso para você entender como é que o gráfico funciona. Eu posso trabalhar o gráfico tanto na expansão do movimento, como na correção do movimento. Quando eu trabalho na expansão do movimento, no caso como esse contexto gráfico aqui me mostra de suporte, resistência e tendência, eu estou comprando ativo na impulsão do movimento. Quando eu trabalho na correção do movimento, eu trabalho na venda do ativo enquanto ele faz o movimento. Então, esse trabalho pulmonar que o gráfico faz de expandir e retrair, é onde eu faço os meus trabalhos de entrada no day trade. Então, a análise gráfica em opções binárias, ela nos dá técnicas para que nós possamos, dentro do day trade, aplicar essas técnicas dentro deste contexto gráfico. Então, eu vou saber entender a causa do movimento, eu vou entender a lógica do preço, eu vou entender como é que o preço caminha no gráfico, eu vou entender como ele faz a movimentação. Então, se você analisar, você vai ver que eu fiz a minha primeira entrada aqui nessa região. Ó. Por que eu fiz a minha primeira entrada nessa região? Porque a partir do momento que eu vi que o preço estava trabalhando neste canal, eu sabia que aqui ele tem o ponto... Eu ainda falei para você, né? Que aqui ele tinha o ponto A, eu falei para vocês que aqui ele tinha o ponto B e que aqui ele tinha o ponto C, que era para ele buscar essa região. A partir do momento que eu tenho essa decisão gráfica, eu sigo o preço com ele até o ponto A. Quando ele chega no ponto A, aí minhas perspectivas já mudam. Porque se, aliás, ele chega no ponto A, né? Depois ele rompe o ponto A, vai lá no ponto B. Quando ele chega no ponto B, eu já tenho outra perspectiva. Porque se o ponto A era para ele chegar e corrigir, ele chegou e corrigiu. Quando ele vem no ponto B, era para ele chegar e corrigir. Por isso que eu faço uma venda novamente. Qual era a expectativa? Depois que ele viesse no ponto A e depois que ele viesse no ponto C, B, ele poderia vir no ponto C. Só que para ele vir no ponto C, ele precisa fazer um movimento contrário para vir buscar o primeiro ponto C. Depois aqui vai ter um ponto D e assim por diante, vão ter vários pontos. Então a perspectiva era que esta tendência que eu trabalhei contra ela perca a força e faça movimento. Quando o preço continua caminhando, ó, ele vai encontrar outras regiões, como essa região de correção aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui. Quando ele encontra essa região aqui, ó, é um bloco. Ó. É um bloco que ele pode corrigir em qualquer momento desse gráfico. E se você perceber, no meio desse bloco ele faz padrão. Que padrão é esse, pessoal? Padrão de correção.
Por isso que eu sempre falo, espere o gráfico desenhar. O gráfico está subindo? Corrige. Sobe, corrige. Sobe, corrige. Se ele está descendo, desce, corrige. Desce, corrige. Nessa perspectiva de subida de impulsão e retração, na retração do movimento da tendência eu posso pegar uma entrada. Eu tenho que aguardar. Gráfico desenha. Deixa eu mudar aqui a perspectiva para você entender, ó. Deixa eu mudar a perspectiva para você entender mais claramente, ó. Gráfico desenha. Olha que lindo, o gráfico desenha, deixa padrão. Ele já me mostra uma perspectiva que ele quer mudar a sua estrutura, ó. Aí aqui, a partir desse padrão tem fluxo de movimento, eu faço uma entradinha de venda. Eu não estou querendo quebrar a perspectiva de tendência de alta, mesmo porque para quebrar ele teria que... Nossa, para quebrar essa tendência aqui, pessoal, ó, ele tem que fazer um movimento aqui, ó, de quebra dessa região, tem que buscar essa região, depois ele vai ter que romper isso aqui, ó. Aí sim ele tem uma perspectiva de baixo. Então a minha perspectiva aqui não é quebrar a tendência, minha perspectiva é só simplesmente trabalhar a correção. Aqui, ó, eu trabalhei a continuidade do movimento. Aqui eu trabalhei correção de movimento, aqui eu trabalhei correção de movimento. Então a análise gráfica, ela vai nos dando essa perspectiva de movimentação. Eu posso movimentar o preço, eu posso continuar o preço movimentando de alta, de baixa. Eu tenho essa perspectiva de aplicação da análise gráfica. Então a análise gráfica nada mais é que um conjunto de regras que ela nos traz para que eu aplique no mercado de opções binárias dentro dessa modalidade day trade. Porque quando alguém pergunta assim, qual é o seu operacional? O operacional é o chamado day trade. O operacional, tem um rapaz me ligando aqui, pessoal, não vou atender, tá? O operacional é o chamado day trade, tá? Operacional day trade. Fazendo dentro do day trade, scalping. Nessa modalidade de scalping, eu utilizo as técnicas da análise gráfica. Dentro dessas técnicas da análise gráfica, então eu vou ligar o quê? Eu vou ligar tudo aquilo que eu sei de análise gráfica com técnica dentro do operacional day trade, onde eu uso a modalidade de scalping. Então, quando alguém fala assim, qual é o seu operacional? O operacional é day trade, porque você abre e fecha a negociação no mesmo dia. Você usa uma modalidade chamada scalping. Nessas questões de modalidade e operacional, você se utiliza de técnicas. Que técnicas? As técnicas da análise gráfica. Pessoal, eu nunca vi nada que possa ser aplicado no gráfico de tamanha perfeição como análise gráfica. Depois que você vai aprender no gráfico, depois que você vai aprendendo como movimentar o gráfico, você vai conseguir entender as perspectivas de movimento. Por exemplo, olha aqui, ó, GBP, JPY. A entrada é perfeita na correção do movimento, na continuidade do movimento. GBP, JPY. A entrada aqui eu entrei com 3 taxas, né? Pena que ela não buscou. Eu entrei uma na entrada do movimento e as outras 2 no fechamento da região. A região está aqui, ó. Quem estuda, quem se aplica, quem está no treinamento sabe do que eu estou falando. Olha a região do meio do caminho aqui, ó. Está aqui. Depois, quando ela vem buscar essa região aqui, novamente, ó, a pernada de impulsão aqui, a retração da impulsão, está claro aqui da possibilidade de correção. Ou seja, você pode desenvolver a habilidade de trabalhar tanto a favor de tendência como contra tendência, como foi os casos da minha entrada aqui, porque nessa modalidade, nesse tempo que eu abri o gráfico aqui, dentro desse ativo GBP-JPY, foi o que apareceu. É claro que quando eu opero a favor do movimento da tendência, o meu risco diminui. Mas quando eu estou contra a tendência, tendo o conhecimento técnico necessário, o que acontece comigo? Eu também sei o que eu posso fazer no gráfico. Então essa perspectiva de você avançar nos conhecimentos técnicos é que te leva para outro nível. Você viu aqui, eu trouxe alguns alunos aqui. Qual é o diferencial desses alunos? Porque eles decidiram, esses alunos que estão aqui, eles decidiram se tornar aquilo que eles querem ser. Querem ser.
Olha só que interessante. Esses alunos aqui que eu mostrei para você, que têm resultados, são aquelas pessoas que não desistiram da pessoa que eles desejam se tornar. Você entendeu? Progredir leva tempo. Ah, eu preciso estudar. Leva um certo tempo, pelo menos 20 minutos, 30 minutos por dia. Eu preciso aprender as técnicas. Leva um tempo. Eu preciso me especializar nessa modalidade de day trade aqui em opções binárias. Leva um certo tempo. Nesse tempo pode gerar algumas frustrações. Não pode gerar? Algumas frustrações acontecem, né? No caminho de tudo. Isso pode deixar algumas cicatrizes. Essas cicatrizes, elas podem acontecer. Agora, isso é uma construção. O que você não pode esquecer é que tudo é uma construção. Você se constrói como pessoa. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. É uma construção. Por isso que eu falo para você, sempre falei para vocês que estão aqui no YouTube, todos são capazes de aprender, desde que se construam tecnicamente. Você vê resultados de alunos. Essas pessoas decidiram sair daquela mesmice onde eles estavam, de pessoas que queriam aprender. Um dia, todos esses alunos que estão ali, que você viu os resultados, eles eram pessoas que queriam aprender, só que eles não saíam do lugar. Decidiram querer ser quem eles são. E aí os resultados começaram a vir. Aconteceu que teve que ter tempo. Aconteceu algumas frustrações no caminho, algumas cicatrizes, só que eles estavam em construção. A partir do momento que você constrói o seu pensamento de como ser um analista cambial, como ser um day trade responsável que sabe lidar com gestão de capital, mentalidade e sabe aplicar a técnica correta, a construção acontece dentro desse processo. Então, é um processo de construção. Você não dorme uma pessoa procurando uma atividade de trabalho e acorda sendo um expert nela. Essa construção vai te levar no processo de construção. Então, você vai precisar ter um certo tempo de estudo, vai acontecer frustrações, cicatrizes, mas você está se construindo como pessoa. Por que eu digo isso para você, pessoal? Porque o pessoal pensa assim, eu vou estudar análise gráfica, nossa, uma semana que eu estou estudando a chave vai virar. Não, às vezes a chave não está só na técnica, às vezes a chave está na gestão que você faz o seu capital, às vezes a chave está ligada na mentalidade que você possui. Às vezes você não consegue construir uma técnica com uma mentalidade correta. Agora, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: objetivos ousados, deixa eu tirar aqui que não apareceu, objetivos ousados, estava desenhado certinho aqui, deixa eu escrever de novo, objetivos ousados faz o quê? Assustam mentes conformadas. Por que eu digo isso? Porque quando às vezes a pessoa fala assim, eu preciso estudar para aprender isso, eu preciso estudar para ser alguém, o que acontece? Você sai daquilo que eu falei, uma pessoa ordinária para uma pessoa extraordinária. E crescer, pessoal, traz dor, sabia? Crescer traz dor. Ou você vai perguntar para esses alunos aqui que estão tendo resultados, de você sair de uma pessoa comum, normal, e se transformar numa pessoa ordinária, leva tempo. Você passa por frustrações, você passa por momentos que vão gerar cicatrizes, mas é uma construção, onde você deixa de ser uma pessoa, estar numa mesmice e se torna uma pessoa em um outro patamar. Objetivos ousados assustam as mentes conformadas. Então, às vezes você pensa assim, poxa, eu vou ter que estudar pelo menos 20, 30 minutos para ser alguém nesse mercado. Ou a sua mente vai assustar. Por quê? Sua mente preguiçosa, não está acostumada a estudar, faz tempo que você não estuda, você não consegue achar tempo para isso. Então, é um choque de realidade.
Por que eu estou falando isso, pessoal, para você? Por que eu estou falando para vocês? Porque alguém com certeza vive isso. O que acontece? A análise gráfica, por isso que nós estamos falando sobre ela, a análise gráfica, ela é puramente técnica. Então, se eu quero aplicar ela em opções binárias no day trade, que é essa modalidade, e eu quero utilizar ela em opções binárias, eu preciso utilizar as técnicas certas. Então, a partir do momento que eu quero aprender análise gráfica, eu sei que é pura técnica, vou utilizar do day trade em opções binárias, eu preciso aliar isso àquela pessoa que eu sou. Então, a partir do momento que eu quero aliar isso em quem eu sou, eu deixo de ser uma pessoa normal, porque eu vou em busca do extraordinário. Se hoje eu não sei, eu só perco do mercado, eu apanho do mercado, amanhã será outro dia. Amanhã eu busco resultados. Amanhã eu procuro alcançar os resultados. E assim por diante. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para ver se você consegue compreender que o mercado ele está ligado a desejo, a querer, mas a construção pessoal. Então, você quer ser um day trade? Você quer ser alguém que ganha dinheiro no mercado? Você quer ser uma pessoa que realmente tenha resultados? Mas você precisa entrar num processo de construção para isso. É um processo onde você se constrói. Como assim? Primeiro você decide sair da pessoa que você é e se tornar uma pessoa extraordinária. Sai do ordinário e se transforma em extraordinário. Quando você se torna uma pessoa extraordinária, você vai se aprofundar em técnicas, em regras que você vai ter que seguir todo dia. Ah, mas eu não consigo seguir. Deixa de ser ordinário e se transforma em uma pessoa extraordinária. É isso que vai alavancar você para o conhecimento técnico e ter resultados. Você deixar de ser o que você faz e não tem resultado para buscar algo a mais. É isso que vai te construir. Você vai aprender o suporte e resistência de forma correta, você vai aprender tendência de forma correta, você vai aprender a ter uma mentalidade, você vai construir em você mesmo um sucesso. Claro, desde que você tenha dedicação para isso. Você viu aqui eu em poucos minutos, ó, GBP-JPY aqui, né? Nessa entradinha, depois GBP novamente foi 3 taxas, mas ela não computou uma, e depois GBP novamente aqui, praticamente aqui 3-0 em 3 entradas, de forma simples, ainda operando uma a favor da tendência e 2 contra a tendência, ou seja, nas impulsões e retrações da tendência. Ah, eu posso operar só tendência? Óbvio. Ah, eu posso operar só suporte e resistência? Óbvio, mesmo porque elas trabalham juntas, não tem como você separar isso. Mas tudo isso você aprende com calma, desde que você se dedique para ter resultados. Entendeu? O recado é esse. Não adianta você dormir, olhar para o teto, achando que você vai acordar o Einstein da análise gráfica amanhã. Não. Você vai ter que se dedicar, bumbum na cadeira. Tudo isso eu estou falando para mostrar que você tem que ter o bumbum na cadeira. Estudar, rever, avaliar, analisar. Por isso, inclusive, além aqui do canal do YouTube, eu tenho um treinamento onde você se aprofunda passo a passo. Onde você acessa ele pelo um único valor, você tem acesso para a vida toda e o suporte é diretamente comigo. Neste modelo, você vai aprender módulo a módulo, quais são os setores do gráfico que você precisa aprender, que você precisa melhorar, como fazer exercícios de correções, como entender realmente o movimento, para que por mérito só e dedicação própria você chegue aos seus resultados. Entendeu? Pessoal que está aqui no YouTube, não saia sem deixar um comentário, sem deixar um like. Inclusive, se você quiser precisar falar comigo, tirar uma dúvida sobre treinamento, os links estão aí na descrição, tá? Quando você for deixar um comentário, junto aí com o seu comentário e o seu like, ó, qual é a palavra-chave hoje? Extraordinário. Extraordinário. Isso vai mostrar que você chegou até o final do vídeo e realmente está empenhado em aprender. Isso vai também me dar um gás para continuar trazendo aulas para vocês. E quando a pessoa lê lá no seu hashtag, você fizer um comentário e lê lá extraordinário, não vai entender nada. Ela vai querer procurar saber o que foi dado na aula para entender a palavra extraordinário. Então, deixa de ser uma pessoa ordinária e se transforma em um ordinário. Aliás, saia da questão da vida de ordinário e se transforma em palavra ordinário. Ordinário não é um xingamento não, viu pessoal? Ordinário é uma palavra que significa uma pessoa comum, convencional.
Então, saia da mesmice do ordinário e se transforme em extraordinário. No caso aqui, na nossa modalidade de day trade, né? Você quer fazer análise gráfica em opções binárias, quer ter resultados? Saia do ordinário e se transforme em extraordinário. Como é que você faz isso? Se aprofundando na análise gráfica, sabendo as técnicas corretas, tendo uma mentalidade, fazendo uma gestão de capital. É o tripé que eu falo: técnica, mentalidade e gestão. Isso vai te levar à posição de extraordinário. Tá bom, pessoal? Falei demais por hoje. Beijo no coração, fica com Deus. Qualquer dúvida, os links estão na descrição. Te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fui!